Então, pessoal, nesse bloco, no bloco passado a gente viu a primeira, a segunda e a terceira geração dos direitos humanos, que para a sua prova é o que importa, certo? É o que mais cai. Mas trouxemos aqui para vocês também a quarta e a quinta geração dos direitos humanos, que alguns doutrinadores também apontam, mas quero destacar, o que as provas mais cobram é a diferença entre a primeira, a segunda e a terceira geração dos direitos humanos, ok? Então, fique atento a isso. A quarta geração dos direitos humanos se refere à bioética, né? O direito à democracia, a partir da evolução dos mecanismos da manipulação de embriões, a partir dessa descoberta da possibilidade da clonagem, diante desse grande avanço da medicina, principalmente na área das ciências biológicas. Então, novos direitos para alguns doutrinadores surgiram, que foi exatamente esses direitos vinculados a esse patrimônio bioético, esse patrimônio genético do ser humano. Então, você hoje em dia tem a possibilidade da manipulação do DNA, inclusive de dizer como que seu filho vai nascer, se vai nascer de olho azul, de olho preto, de olho verde, eu acho que até olho vermelho agora deve sair, né? De tanta manipulação que o pessoal faz por aí. Então, e aí é onde entra um debate profundo internacional dessa proteção da ética do ser humano. Será que a clonagem do ser humano é uma brincadeira de Deus, de ser Deus ou não? Ou isso é um mero avanço da medicina? Então, esses debates no âmbito da medicina, no ambiente internacional, trouxe um outro padrão de proteção dos direitos humanos, que é esse patrimônio genético, né, de você proteger essa não violação desse seu patrimônio genético. E também esse direito à democracia, que é muito provocado principalmente pelo Ocidente, né? Muitas vezes numa imposição de uma verdade, de um modus operandi da democracia, né? Que é o que a gente viu, por exemplo, em algumas intervenções internacionais lideradas principalmente pelos Estados Unidos da América. A quinta geração dos direitos humanos já é uma outra dimensão, que é o direito à paz, né? Que seria o propósito, não seria mais um propósito, mas sim um direito da pessoa. A paz seria um direito básico dos seres humanos. Mas isso não é unânime entre os doutrinadores. Por isso não vem caindo muito nas provas, certo? O que é unânime é a primeira, a segunda e a terceira geração dos direitos humanos. São momentos claros, objetivos e bem delineados que a doutrina aponta, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma passagem de Norberto Bobbio em seu livro A Era dos Direitos, porque essa passagem, inclusive, já caiu em algumas provas e ela traduz exatamente essa evolução dos direitos humanos que perpassa o que a gente estudou na Teoria Geral dos Direitos Humanos, da classificação dos nomes, né? De direitos homens, direitos fundamentais e direitos humanos. Vamos ver aqui o que Norberto Bobbio fala. Aí, ó, joga aí na tela. Ele diz aí, ó, segundo Norberto Bobbio, os direitos humanos nascem como os direitos naturais universais, né, que seriam os direitos do homem, né? Desenvolvem-se como direitos positivos particulares, que seriam os direitos fundamentais, né? Quando cada Constituição incorpora a Declaração de Direitos, para finalmente encontrar a plena realização como direitos positivos universais, que é a ideia dos direitos humanos, que é a proteção no ambiente internacional, ok? Então, essa passagem que Norberto Bobbio traz, ela elucida e conecta
esses dois assuntos que a gente viu, a teoria geral com a afirmação histórica dos direitos humanos. Agora, a gente não pode perder de vista que muitos doutrinadores também criticam essa ideia geracional dos direitos humanos. Essa ideia de que os direitos humanos, eles são divididos em gerações, isso é muito criticado porque dá a ideia de que quando você conquista um determinado direito, você já parte para outro e aquele você supera. Você está superando aquele direito para conquistar outro. Que, na verdade, na história não é assim, infelizmente, né? Era muito bom se a gente tivesse, como a gente falou no nosso bloco anterior, uma escala sempre crescente de garantia dos direitos humanos. Infelizmente não é assim, né? Infelizmente a gente tem processo de evolução e retrocesso. E nesse processo de evolução e retrocesso, muitas vezes as lutas, elas se conectam. Você vê aí, por exemplo, quando a gente viu lá em 1789, na Revolução Francesa, onde já se falava na ideia de igualdade e fraternidade. E quando a gente faz essa divisão estanque geracional, você diz, primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade, terceira geração, fraternidade. Mas lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, já havia esse ensaio de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, por conta dessa identificação, dessa visualização de que o ser humano, quando busca um direito, ele não busca uma coisa só, ele busca a integralidade da sua dignidade, então se critica muito essa ideia da geração dos direitos humanos. Porque se a gente fosse fazer um gráfico, joga aí na tela, se a gente fosse fazer um gráfico, a ideia de geração dos direitos humanos é como se a gente tivesse assim, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, né? E aí a gente, quarta geração, quinta geração, né? Mas alguns doutrinadores apontam que seria mais conveniente a ideia das dimensões dos direitos humanos, porque fazendo um desenho, representando em desenho que a ideia de dimensão, você identifica pontos de contato entre os momentos históricos. E esses pontos de contato aqui, esses pontos de contato, são exatamente o que identifica a luta contínua dos direitos humanos. Então, não necessariamente você está lutando só por liberdade. Você também poderia estar lutando por igualdade, mas naquele momento o foco principal foi a liberdade. Então, é importante a gente ter a clareza dessa crítica geracional dos direitos humanos e é importante também a gente saber que tem uma outra parcela de doutrinadores, uma minoria, que entende que não deveria nem se falar de dimensão, nem de geração, nem de nada. Deveria se estudar a história e pronto, sem querer dividir. Mas a sua prova, ela vai falar sobre geração dos direitos humanos, sim, e se ela falar de geração dos direitos humanos, você não vai colocar errado, mas se ela perguntar sobre essa crítica, a existência dessa crítica, de apontar que seria mais conveniente falar sobre dimensões dos direitos humanos, você vai colocar como correto, beleza? A ideia da dimensão, ela dá essa ideia de complementariedade dos direitos, ok? Beleza? Então, coloca isso na sua mente também. Aqui no quadro também, a gente traz para vocês uma forma esquemática para vocês internalizarem essas 3 gerações ou 3 dimensões dos direitos humanos, certo? Então, quais são esses direitos? Aí, os direitos de primeira geração são os direitos civis e políticos, os direitos de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e culturais, e os direitos de terceira geração são os direitos difusos, os direitos de humanidade e os direitos dos povos, ok? É importante você saber também, levar para a sua prova exemplos. Exemplos de direitos civis e políticos. Vida, liberdade, propriedade, voto, nacionalidade também. Nacionalidade, né? São exemplos.
Segunda geração, isso não é estanque não, são exemplos, tá, gente? Segunda geração dos direitos humanos, saúde, educação, trabalho, moradia, previdência social também, certo? Direitos de terceira geração, meio ambiente, desenvolvimento, consumidor. Quais são os princípios que irradiam, que são norteadores desses momentos? Primeira geração, liberdade. Segunda, igualdade. Terceira, solidariedade, fraternidade. E qual foi o contexto que se buscou esses direitos, essas garantias para a dignidade do ser humano? A primeira geração era uma pauta de luta contra o monarca, contra o poder absoluto, né? Contra o rei. Segundo momento, Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial. Terceiro momento, pós-Segunda Guerra Mundial. A positivação desses direitos, onde que a gente pode encontrar exemplos dessas gerações, quais são os referenciais normativos que a gente tem disso? A Declaração da Virgínia, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrar também do referencial teórico. Quem é o referencial teórico desse momento aqui da primeira geração? É John Locke, certo? Segunda geração dos direitos humanos, onde que a gente está positivado? Constituição de Weimar, Constituição Mexicana, Tratado de Versalhes, que cria a OIT, certo? Terceira geração dos direitos humanos, a positivação, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Ok? Então, esse quadro, ele ajuda você, principalmente para uma prévia de uma prova. Então, quando você estiver chegando perto de uma prova, eu recomendo que você dê uma lida e incorpore no seu coração, na sua alma, esse quadro, beleza? Incorpore isso daí, né? Porque isso vai ser importante, porque diversas provas ficam fazendo, aí a prova chega para você e fala, exemplo de uma questão, os direitos de segunda geração, os direitos de segunda geração, eles irradiam o princípio da igualdade e buscam garantir os direitos econômicos, sociais e culturais. Como exemplo desses direitos, podemos citar o direito à propriedade. Isso aí está certo ou errado? Como é? Está errado. Exatamente, está errado. Qual é a parte que está errada? A parte finalzinha, né? Direito de propriedade não é de segunda geração. Direito de propriedade é um exemplo de direito de primeira geração dos direitos humanos, ok? Toma cuidado com a diferença entre direito de propriedade e direito à moradia. Direito de propriedade é um exemplo de direito de primeira geração, ou primeira dimensão dos direitos humanos. Já o direito à moradia é um exemplo de direito de segunda geração ou segunda dimensão dos direitos humanos. Aí você está pensando, Alexandre, qual é a diferença entre um e outro? Direito à propriedade é de você ter o território, certo? Você ter o terreno, ter sua casa. Direito à moradia é você ter uma casa digna. Então, você pode ter garantido o seu direito à propriedade, você ter, por exemplo, o registro no cartório de imóvel daquela sua casa, mas essa sua casa ser uma palafita que embaixo tem um esgoto a céu aberto, que você pode cair, pegar uma leptospirose e que tem rato, barata, gabiru, tem tudo lá. Então, o seu direito à moradia, ele não está preservado, apesar de você ter o título da propriedade daquele seu imóvel. Você está ali no cartório de registro imóvel, está ali minha palafita 02, ao lado do canal de não sei o quê, está ali garantido. Mas veja, é diferente uma coisa da outra e isso pode cair na sua prova. Fica atento a isso, beleza? Então, esse quadrinho, ele resume, esquematiza essa diferenciação entre a primeira, segunda e a terceira geração. E aí, ó, onde mais se cobra é aqui. Eu vou botar até um asterisco, viu, gente? Tá até aqui, ó. É nesses princípios. Asterisco não, um destaquezinho aqui, ó. É nos princípios, porque ele fica dizendo, a segunda geração dos direitos humanos irradia o princípio da liberdade, certo ou errado? Falso. Princípio da igualdade. Liberdade é na primeira geração dos direitos humanos. Beleza? Entendeu?
Sacou qual é a parada do sucesso? Beleza? Então, não erra isso aí na tua prova, tá? Entrando agora no outro assunto, a gente agora vai falar sobre o processo de internacionalização dos direitos humanos dentro da ideia da proteção internacional da pessoa humana. Então, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, que o ser humano ele foi considerado um objeto de uso e de manipulação ao bel prazer da gestão pública, né? Então, a comunidade internacional sentou ao redor de uma mesa e criou uma organização, que foi a Organização das Nações Unidas, inspirada na Liga das Nações, que foi fracassada porque o objetivo da Liga das Nações era não haver outra, impedir que outra guerra de proporção mundial ocorresse. Mas houve a Segunda Guerra Mundial, porque a Liga das Nações era muito seletista, ela tinha uma escolha onde ia atuar, e isso é uma crítica que eu particularmente faço, que a ONU está caindo nesse erro da Liga das Nações, por exemplo, com essa seletividade na hora de intervir, né? Então, por conta do direito de veto do Conselho de Segurança, a ONU está deixando de intervir em casos emblemáticos de violação aos direitos humanos, como, por exemplo, o caso da Síria, fazendo com que os estados eles tomem atitudes isoladas, né, como os Estados Unidos e a França, que querem intervir isoladamente, sem o consenso do Conselho de Segurança. Isso é um perigo para deslegitimar o próprio Conselho e a própria ONU, né? Mas, enfim, isso é uma crítica que eu faço, foi só um parêntese, certo? Mas, independentemente disso, a ONU ela foi importante para isso, para esse processo de relativização da soberania dos estados e de colocar o ser humano como sendo um sujeito de direito internacional. Então, o processo de internacionalização dos direitos humanos, ele se consolida no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao consagrar princípios universalistas de proteção ao ser humano, traz essa ideia do sujeito de direito internacional, do indivíduo ser sujeito de direito internacional. Quando antes, quem era sujeito de direito internacional? Era somente os estados e as organizações internacionais. A partir da Segunda Guerra Mundial, um outro ator entra nesse jogo, um outro player, que é o próprio indivíduo, o próprio ser humano, ok? Então, nesse processo de internacionalização dos direitos humanos, dessa proteção internacional por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa soberania ela é relativizada e se admite, inclusive, começa a se admitir, inclusive, as intervenções internacionais, né? Como a gente tem, por exemplo, a intervenção que houve em Ruanda, a intervenção em Darfur, a intervenção no Afeganistão, a intervenção no Iraque, né? E agora o que querem atuar na Síria, mais recentemente. Então, esse processo de internacionalização, ele foi importante para se proteger os direitos humanos, sair dessa proteção do ambiente interno, porque antes os direitos humanos ele era protegido no ambiente dos estados. Então era a França, a partir da sua Constituição francesa e da sua Declaração francesa, né? Era os Estados Unidos, a partir da sua Constituição americana, a partir da sua Declaração da Virgínia. Era a Inglaterra, a partir do seu Bill of Rights, do seu Habeas Corpus Act, da sua legislação, do seu common law, né? Então, era uma coisa muito individualizada dos estados, não era uma coisa universalista, certo? Então, a Declaração Universal trouxe esse paradigma de colocar o indivíduo como sujeito de direito internacional. E aí, como é que vai cair na sua prova? Como é que isso vai cair na sua prova? Que é uma grande pegadinha
uma grande pegadinha que sempre caiu na prova da FGV, caiu em prova já de procurador, promotor, defensor público, então, da OAB, né? Então, tenha atenção a isso. O processo de internacionalização dos direitos humanos, ele se iniciou antes da Segunda Guerra Mundial, com a OIT, a partir do momento que se cria padrões internacionais de proteção dos direitos do trabalhador, com a Liga das Nações, que se busca se proteger a paz, a autodeterminação dos povos, a partir do direito humanitário, que surge também nesse período do século XIX, final do século XIX, início do século XX, certo? Então, todos esses três elementos são os precedentes do processo de internacionalização. Mas toma cuidado, pelo amor de Deus. Se a prova disser que a internacionalização dos direitos humanos se deu com a OIT, com o direito humanitário e com a Liga das Nações, a resposta é falsa. Isso foi o início do processo. Cuidado, já vi várias provas, mais de 15 provas perguntando isso. A mesma coisa. Então, toma cuidado com isso. A Liga das Nações, a OIT e o direito humanitário foram os precedentes do processo de internacionalização, certo? Mas a internacionalização se consolidou e ocorreu realmente no pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Tomou cuidado com isso, anotou isso de verdade, beleza, tenho certeza que você não vai errar. Ok? Então, eu trouxe, inclusive, joga aí no nosso material, eu trouxe, inclusive, aqui essa atenção para vocês, ó, um cuidado bem grande para vocês, certo? Então, ó, os direitos humanos não foram internalizados com o direito humanitário, a Liga das Nações e a OIT. E isso somente ocorreu no pós-Segunda Guerra Mundial. E a Liga das Nações, o direito humanitário e a OIT foram os precedentes. Toma cuidado com isso, tá bom? Beleza? Vamos falar um pouco desses precedentes, desses elementos que instauraram o processo de internacionalização, porque diversos editais cobram sobre esse conteúdo do direito humanitário. Então, o que é o direito humanitário? Primeiro, o direito humanitário, ele é um conjunto de normas e de mecanismos que visam proteger as pessoas, principalmente numa situação de guerra, mas não somente numa situação de guerra, certo? Em situações de calamidade pública também, como, por exemplo, ocorreu lá no Haiti, né, com aquele terremoto lá no Haiti, que, salvo engano, mais de 100 mil pessoas ficaram desabrigadas e teve um número imenso de mortos, né, por conta da infraestrutura muito debilitada do Haiti. Inclusive, no Brasil inteiro, pelo Brasil inteiro, houve mobilizações de arrecadação de donativos para enviar para o Haiti e as Forças Armadas levaram para lá, né? Não sei se vocês lembram isso. Eu acho que isso foi... Me corrijam se eu estiver errado. Pode mandar para mim uma correção, mas eu acredito que isso foi lá em 2010. Esse terremoto no Haiti. Me corrijam, pode mandar aí uma correção para mim se eu estiver errado, mas, se não me engano, foi em 2010 isso. Então, o direito humanitário, ele atua nessas situações caóticas, mas, principalmente, ele surge para se trazer normas e mecanismos de proteção aos direitos da pessoa numa situação de guerra, principalmente. E quais foram essas normas? Foram as convenções de Genebra, que foram 4 convenções, que trouxeram padrões mínimos de proteção dos prisioneiros, dos militares e também das pessoas que não eram militares, dos civis que não estavam envolvidos no conflito. Então, por exemplo, evitar a tortura de prisioneiros em situações de escravidão. Perdão, gente. Também no ambiente da guerra, evitar o
a civilização, né? As comunidades, evitar o ataque aos hospitais. Por isso que você vê a Cruz Vermelha, né? Nos hospitais, bem grande no teto dos hospitais, para evitar exatamente os ataques. Mas eu, com muito pesar, vou falar uma coisa para vocês. Muitos guerrilheiros de diversos países, agora na Síria, no Egito também fizeram isso, utilizam exatamente essa proteção dos direitos humanitários para se esconder do ataque aéreo. Aí qual é a estratégia que o pessoal utiliza? Coloca as artilharias e os seus comandos militares dentro de uma comunidade e evita com que essa comunidade saia dali, ou seja, utilizando escudo humano para evitar ataque aéreo. Infelizmente, isso é triste, né, gente? Mas a nossa humanidade ela precisa caminhar para uma situação de não guerra, de mais paz, né? Essa história da Síria mesmo, com certeza deveria haver uma intervenção, mas eu acredito que uma intervenção diplomática poderia ser melhor, mais eficiente, uma intervenção econômica, né? Poderia ser bem mais eficiente. Mas, enfim, então, esse conjunto de normas, que são as Convenções de Genebra, e os mecanismos, por exemplo, os comitês da Cruz Vermelha, que foram comitês criados exatamente com esse intuito de levar para os diversos países a assistência médica para os militares feridos e a população civil ferida, independentemente de por qual motivo ele foi ferido, mas trazer essa proteção a esse direito básico à saúde. Então, esse Comitê Internacional da Cruz Vermelha também foi super importante para essa constituição desse direito humanitário. Então, esse direito humanitário, ele traz essa regulamentação jurídica para o emprego da violência numa situação de guerra, né? Evitando atingir quem está fora de combate, como, por exemplo, o cara que está ferido, doente, ou então os próprios presos, né? Ok? Após falar sobre o direito humanitário, é importante a gente falar também sobre a Liga das Nações. A Liga das Nações, a gente já deu uma pinceladinha aqui, ela foi criada lá em 1920, no pós-Primeira Guerra Mundial, e ela tinha como objetivo essa cooperação, a paz e uma segurança internacional. Mas, infelizmente, como eu já citei aqui, por conta dessa seletividade política na hora de intervir, escolhia, esse país, ele é colônia minha, então a gente não vai intervir nesse conflito interno dessa guerra civil. Mas esse daqui é apadrinhado meu. Então, por conta dessas interferências e por conta de haver esse peso político, a Liga das Nações não conseguiu evitar também o avanço da ideia nazista, do avanço da ideia fascista, e aí se perdeu enquanto organização internacional de promoção da paz. A OIT, por sua vez, é essa organização que foi criada também no pós-Primeira Guerra Mundial, por meio do Tratado de Versalhes em 1919, e ele surge buscando um bem-estar melhor para os empregados, numa relação mais saudável com os empregadores. E aí a gente traz aqui para vocês alguns destaques sobre essa estrutura da OIT, que eu já vi caindo em algumas provas, principalmente de procurador do trabalho. E aí, o que é que a gente precisa saber para a nossa prova? A OIT está lá no nosso artigo 2º da Constituição da OIT. A OIT, ela é uma representação tripartida. Já vi provas falando, é uma organização bipartida. Não, é uma organização tripartida, composta por quais organismos? Primeiro, a Conferência Geral, constituída por representantes dos Estados membros, e esses representantes dos Estados membros, eles possuem
2 delegados do governo e outros 2 representantes, um do empregado e outro dos empregadores. Então, ó, a OIT ela é dividida em 3 partes: a Conferência Geral, o Conselho de Administração e a Representação Internacional do Trabalho. A Conferência Geral ela é constituída por esses representantes do Estado membro, e esses representantes do Estado membro, eles são de quatro tipos: 2 governamentais, um representante do empregador e outro do empregado. Então, a delegação, os representantes do Estado brasileiro são 4, certo? Então, um do empregador, um do empregado e 2 governamental, beleza? Então, é essa conferência geral onde se debate os principais temas, as principais resoluções da OIT, ok? O Conselho de Administração é o órgão composto, olha lá na tela, ó, por 56 pessoas, sendo 28 representantes do governo, 4 de empregadores e 14 dos empregados. Percebo que a preocupação da OIT é trazer não só representantes do governo, mas representantes também dos sindicatos, dos empregados e das associações dos empregadores, ok? Beleza? Então, e buscando sempre trazer um equilíbrio nessas relações. A repartição internacional do trabalho, ela está sob a direção de um conselho de administração, ok? Uma observação que a gente traz aí para vocês é que lá em 1944, à luz dos efeitos da Depressão e da Segunda Guerra Mundial, a OIT ela adotou a Declaração da Filadélfia como anexo da Constituição. E essa declaração, ela serviu de modelo tanto para a Carta da ONU, quanto também para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se você colocar aí no seu site de busca Constituição da OIT, você vai ver que no anexo dela está a Declaração da Filadélfia de 1944, que traz os princípios, as diretrizes da OIT, certo? Beleza? Então, um importante documento que vale a pena vocês darem uma lida se cair no edital de vocês, um edital específico sobre a OIT, ok? Deem uma lidinha na Constituição e na Declaração, porque a gente, nessas 20 horas aula, a gente não tem como ler todos os documentos, certo? Mas deem uma lidinha você em casa, se no seu edital tiver a cobrança da OIT. A Declaração da Filadélfia é importantíssimo você saber, certo? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre a ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.